À primeira vista, O Poderoso Chefão parece uma simples história sobre máfia, poder e violência. Mas por trás dos tiros, dos negócios e das alianças, existe um retrato profundo da alma humana. Michael Corleone não é apenas um personagem. Ele é um espelho. O espelho de um homem que tentou proteger a família e acabou destruindo tudo o que amava. Um homem que acreditou que poderia controlar o destino e terminou prisioneiro da própria frieza. As lições que Michael nos deixou ultrapassam o cinema. São advertências sobre o preço do poder, o perigo da ambição e o vazio que nasce quando o sucesso substitui o amor. Porque no fundo, todos nós temos um pouco de Michael Corleone. Cada vez que o orgulho fala mais alto que o perdão, cada vez que o medo de perder nos torna frios, cada vez que nos afastamos de quem amamos, achando que estamos protegendo, estamos repetindo a tragédia de Michael. Hoje, vamos mergulhar nas 10 lições deixadas por ele. 10 advertências que, se compreendidas, podem mudar a forma como enxergamos a vida, o poder e a própria alma. Lição número 1. Nunca deixe que saibam o que você está pensando. Vem cá. Nunca mais diga a ninguém de fora da família o que você está pensando. No mundo de Michael Corleone, revelar o que se pensa é o mesmo que assinar a própria sentença. Ele aprendeu que quem fala demais entrega fraquezas, que a mente deve ser uma fortaleza e os sentimentos uma muralha. Michael mantinha um olhar vazio, calculado, sereno, não porque era frio, mas porque compreendia o valor do silêncio. Quem domina as próprias emoções, domina o jogo. Essa lição vale para o poder, para os negócios e para a vida. Porque quem aprende a controlar o que pensa e o que revela, jamais será manipulado. Michael se blindou tanto que ninguém mais conseguia alcançá-lo. Nem Kay, nem sua família, nem o próprio irmão. Ele venceu todas as guerras, mas perdeu a capacidade de confiar. E essa é a tragédia escondida nessa lição. Quanto mais você protege a mente, mais solitário o coração se torna. O homem que nunca deixa ninguém saber o que pensa, um dia percebe que já não sabe mais o que sente. E o silêncio, que antes era uma arma, se transforma numa prisão. No fim, Michael Corleone não era apenas temido por seus inimigos, era temido por si mesmo. Porque dentro daquela calma inabalável, existia um homem que já não sabia se calava por sabedoria ou por medo de se quebrar. Lição número 2. Mantenha os amigos por perto e os inimigos ainda mais perto. O pai de Michael o ensinou que a confiança é a moeda mais cara do mundo. Em O Poderoso Chefão, todos parecem amigos, até o momento em que o poder muda de mãos. E é nesse instante que Michael entende uma das leis mais cruéis da vida. O inimigo declarado é menos perigoso que o falso aliado. Mantenha os amigos por perto e os inimigos ainda mais perto. O meu pai me ensinou muitas coisas aqui. Ele me ensinou: tenha os amigos perto, mas os inimigos mais perto ainda. Essa frase não é sobre paranoia, é sobre consciência. É entender que o mal não está apenas lá fora. O mal pode estar na mesa ao seu lado, sorrindo, bebendo vinho e chamando você de irmão.
Michael aprendeu que o verdadeiro inimigo não aparece com uma arma na mão. Ele aparece com um aperto de mão, um favor, uma proposta. É o tipo de pessoa que observa suas fraquezas, entende suas dores e espera o momento certo para usá-las contra você. Por isso, Michael preferia tê-los perto. Não por afeto, mas por estratégia, porque o inimigo distante é invisível e o invisível é imprevisível. Mas o inimigo próximo, ele pode ser vigiado. Essa lição, embora nascida da máfia, ecoa silenciosamente no mundo real. Quantas vezes em nossas vidas somos feridos não pelos estranhos, mas pelos mais próximos? Colegas, amigos, até familiares. Pessoas que um dia estenderam a mão e no outro empunharam a lâmina. Michael sabia que, quando se trata de poder, lealdade é uma ilusão temporária. As pessoas mudam quando o jogo muda. Mas há uma ironia amarga nessa filosofia. Quando você coloca os inimigos por perto demais e se afasta dos amigos verdadeiros, chega um momento em que você não sabe mais quem é quem. No funeral da mãe, quando abraça o irmão, não há afeto, há desconfiança. E aquele abraço, que deveria ser de amor, já carrega o veneno da traição. Michael venceu todos os inimigos, mas perdeu a paz que só os amigos verdadeiros poderiam lhe dar. No fim, o homem que manteve todos por perto descobriu que estava completamente sozinho. Lição de número 3. Pense com a cabeça dos outros. Uma coisa que eu aprendi com o papai foi tentar pensar como pensam as pessoas à sua volta. E desse modo tudo é possível. Michael Corleone aprendeu com seu pai que o segredo para vencer não é apenas agir com inteligência, mas entender a mente de quem está à sua frente. Meu pai me ensinou a pensar com a cabeça dos outros. Essa frase revela mais do que uma estratégia. Ela revela um tipo de empatia distorcida. Michael não sentia com os outros. Ele pensava por eles. Antecipava seus desejos, seus medos, suas reações. Ele se tornava o outro, por alguns segundos, para prever cada movimento. Era essa habilidade que o tornava invencível. Enquanto os outros se guiavam por emoções, Michael analisava friamente o tabuleiro. Ele sabia o que cada um faria antes mesmo que fizessem. Mas há um preço em enxergar o mundo dessa forma. Quando você passa a pensar demais pelos outros, acaba esquecendo de pensar por si mesmo. Ele se tornou uma máquina de cálculos, previsões e decisões. Mas a vida não é uma partida de xadrez. E quem tenta controlar cada movimento acaba sufocando a espontaneidade, o afeto, o acaso. Michael sabia tudo sobre seus inimigos. Ele entendia o que fazia os outros se moverem, mas não compreendia mais o que o fazia viver. No fim, o homem que pensava com a cabeça dos outros esqueceu o caminho de volta para dentro de si mesmo. E talvez esse seja o destino de quem busca entender demais. Viver cercado de previsões, mas completamente vazio de humanidade. Lição de número 4. A família acima de tudo, até que ela deixe de ser tudo. Fredo, você é o meu irmão mais velho e eu te amo. Mas jamais fica ao lado de alguém que esteja contra a família, entendeu? Jamais. Desde o início, Michael não queria fazer parte do império da família Corleone. Ele era o filho diferente, o que sonhava com uma vida longe do crime. Mas o sangue chama. E quando o pai foi ameaçado, Michael não hesitou. Nesse momento, nasceu o novo chefão, não por ambição, mas por lealdade. A lealdade é uma virtude bela.
até que se transforma em prisão. Michael acreditava que estava protegendo sua família, quando na verdade estava sacrificando tudo por ela. Ele matou, mentiu, manipulou e chamou tudo isso de amor. Mas amor que precisa ser sustentado pela violência é apenas medo disfarçado de proteção. A tragédia de Michael é que ele confundiu o poder com cuidado e o controle com amor. No fundo, ele não queria destruir a família, queria protegê-la a qualquer custo. O problema é que quando você coloca "a qualquer custo" ao final de uma frase, o preço geralmente é a própria alma. No final, ele tinha tudo: dinheiro, respeito, poder, mas jantava sozinho. A mesa farta perdeu o sabor e o trono virou apenas uma cadeira vazia. Michael descobriu que proteger a família pode ser o mesmo que perdê-la, quando o amor se transforma em posse. Lição de número 5. O poder corrompe, mesmo quando nasce da intenção de fazer o bem. Michael nunca quis ser como o pai. Ele entrou no jogo por necessidade, não por desejo. E é exatamente assim que o poder seduz. Ele não chega como tentação, chega como obrigação. Alguém precisava fazer o que era preciso. Assim pensava Michael, e assim se perdeu. No início, o poder é uma ferramenta. Depois, ele se torna um vício. A cada decisão difícil, Michael se convencia de que estava fazendo o certo, que era pelo bem da família, pelo equilíbrio, pela justiça. Mas o poder tem um veneno invisível. Ele convence o homem de que suas intenções justificam tudo. Quando percebeu, Michael já não tomava decisões por amor, mas por medo de perder o controle. E esse é o ponto em que o poder deixa de ser instrumento e se torna prisão. A pior forma de escravidão é aquela em que o homem acredita estar no comando. Michael mandava em tudo, mas já não mandava em si mesmo. Ele se tornou prisioneiro do próprio trono. E o trono, como sempre, cobra caro. Lição de número 6. A vingança é uma chama que consome quem a acende. A vingança move o enredo de O Poderoso Chefão, mas destrói o homem que a carrega. Michael acreditava que fazer justiça era restaurar a honra. Mas a honra que nasce do sangue é apenas orgulho mascarado. Ele acreditava estar equilibrando as contas, mas a cada morte, a dívida aumentava dentro dele. A vingança não termina quando o inimigo morre. Termina quando o coração se cansa de odiar. E Michael nunca se cansou. Ele transformou sua vida em uma sucessão de acertos e revides, e quando finalmente ficou sozinho, percebeu que já não havia ninguém para perdoar. A vingança o manteve vivo, mas também o impediu de viver. No fim, o homem que vinga tudo é o mesmo que nunca encontra paz. Porque o ódio pode até manter o fogo aceso, mas queima quem o alimenta. Lição de número 7. O beijo da morte. A traição que nasce do sangue. Eu sei que foi você, Fredo. Partiu meu coração. Partiu meu coração. Poucas cenas no cinema têm o peso do momento em que Michael beija Fredo. Aquele beijo não é apenas a sentença de morte de um irmão. É o símbolo da ruptura definitiva da humanidade de Michael Corleone. Ele sabia que Fredo havia traído a família. E para Michael, traição era imperdoável. Mas quando o sangue fala mais alto que o perdão, a alma se perde no eco da própria frieza. O beijo é a forma mais íntima de despedida e de morte.
É o gesto de quem ainda ama, mas ama demais para perdoar. Nesse instante, Michael mata o irmão 2 vezes. Primeiro, com o beijo, depois, com o silêncio. Ele acreditava estar fazendo o que devia, mas no fundo, selava o próprio destino. O beijo da morte é o ponto em que o amor e o dever colidem. E quando colidem, um deles sempre morre. Michael venceu o traidor, mas perdeu a última parte de si que ainda era humana. Lição de número 8. O preço do silêncio. Michael sempre foi um homem de poucas palavras. Aprendeu cedo que o silêncio protege. Mas, com o tempo, percebeu que o mesmo silêncio que o protegia também o isolava. Ele se acostumou a não falar, a não sentir, a não demonstrar. E quando finalmente quis ser ouvido, não havia mais ninguém disposto a escutá-lo. O silêncio é belo quando é escolha, mas quando é medo, ele se transforma em prisão. Michael acreditava que calar era sabedoria, mas no fundo era apenas solidão. Ele ergueu muros tão altos ao redor de si que um dia descobriu que ninguém mais podia entrar, nem ele mesmo podia sair. O silêncio é o preço da sobrevivência, mas também é o túmulo da alma. Lição de número 9. O poder não perdoa fraqueza. No império de Michael, não havia espaço para hesitação. Ele acreditava que o homem forte é aquele que nunca vacila, nunca demonstra dúvida, nunca erra. Mas o homem que nunca erra também nunca aprende. Michael se tornou um símbolo de controle absoluto, e esse controle o destruiu. Ele não permitia a si mesmo ser humano. E sem humanidade, o poder se torna desumano. A força que o manteve no topo foi a mesma que o afastou de tudo que valia a pena. Porque o poder é uma fera que exige sacrifício constante. E o primeiro sacrifício é sempre o coração. E por fim, lição de número 10. No fim, todos os impérios desabam e o homem fica só. Michael construiu um império, venceu guerras, eliminou inimigos, consolidou um legado. Mas, no silêncio do último filme, ele está velho, solitário, sentado diante do vazio, sem ninguém por perto, sem aplausos, sem perdão. E é nesse silêncio que o filme se torna humano, porque mostra que o poder, por maior que seja, não resiste ao tempo. Tudo o que Michael fez foi para manter o que amava. E, no entanto, perdeu tudo. O trono virou cadeira. O império virou lembrança. E o nome Corleone se tornou um eco distante. Michael morreu como viveu, calado, não por escolha, mas porque já não havia mais ninguém para ouvi-lo. E talvez essa seja a lição final. O poder pode te dar o mundo, mas nunca vai preencher o vazio de estar sozinho com a própria consciência. Amizade, dinheiro, óleo e água. É verdade.